Boa noite a todos. Sou Ana Pedro, enfermeira e gestora da Regional Manaus e Boa Vista, do Grupo SEBIN. O webinar de hoje acontece na sede do Grupo SEBIN, em Brasília. Ao fundo, vocês veem o nosso núcleo técnico operacional, considerado um dos maiores da América Latina. Hoje traremos um tema importante em tempos de pandemia. Protocolos de segurança para a retomada das atividades nos consultórios e clínicas médicas. Preparamos o conteúdo voltado exclusivamente para as secretárias de todo o Brasil. Vocês podem participar do nosso webinar com o envio das suas perguntas através do botão Q&A, que está localizado na barra inferior do Zoom, que ao final das apresentações responderemos a todas as interações. Ao final faremos o sorteio de 2 fones de ouvido Bluetooth Philips. A participação será apenas das secretárias que estão participando desta transmissão. O prêmio será enviado via correios ao ganhador. Iniciamos hoje de uma forma diferente. Convidamos a Cristiana Musa, que é instrutora e especialista em Mindfulness pela Unifesp São Paulo, que falará sobre a busca do equilíbrio e tranquilidade em meio à pandemia. Cris, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite, por essa noite tão especial e um momento tão difícil que temos passado. Fica para você a palavra, Cris. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui, principalmente nessa oportunidade de falar um pouquinho como a gente manter a calma, né, em momentos de incerteza e de tanta ameaça. E, na verdade, isso sempre aconteceu, né, gente? A gente sempre viveu sem controle do mundo lá fora, do que acontece lá fora. E até não gosto muito dessa palavra controle, mas a gente não consegue mudar o que acontece fora, né? A gente só consegue administrar como a gente vai se relacionar com isso que acontece lá fora. Então, a gente consegue mudar a partir de dentro. Então, assim, só para a gente começar fazendo uma brincadeira, eu vou pedir para vocês pegarem a mão de vocês e colocarem assim, ó. E grudar a mão aqui, ó. Gruda a sua mão na testa e no nariz. E abre os olhos e veja se você consegue ver com nitidez as suas unhas. E aí, aos poucos, você vai afastando, bem lentamente, até ficar numa distância em que você pode ver as suas unhas com nitidez, com mais clareza. Então, é um pouquinho disso que eu vim falar hoje, sobre ganhar esse espaço, né? E para a gente entender um pouquinho como a gente ganha esse espaço, é preciso que a gente entenda a diferença entre reagir e agir. Entre uma mente reativa e uma mente criativa. Entre uma mente que só reage aos impulsos que acontecem de fora e uma mente que pode escolher como agir. E existe uma diferença muito grande e a gente pode notar isso no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você está lá na sua sala, tranquila, de repente você ouve um barulho, você nem dá tempo de ver o que é, você já levanta e sai correndo. É uma reação. E da onde vem essa reação? Essa reação vem de uma parte nossa do cérebro, que é aqui atrás, que é o nosso cérebro mais primitivo, é o nosso cérebro mais antigo. A gente chama de cérebro reptiliano. Então, o que esse cérebro faz? Essa parte do cérebro que existe até hoje? Ela atua a partir de ameaças. Quando a gente tem ameaça, esse cérebro entra na frente e atua. E o que acontece quando ele atua? Ele inibe uma outra parte mais evoluída do nosso cérebro, que é o lobo frontal, que é aqui, ó, que é onde a gente raciocina e é onde a gente escolhe tomar decisões. Então, o que acontece? Vocês já perceberam, todos nós, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu nem pensei, fui lá e fiz. Quando eu vi, eu já tinha feito. Ou quando eu vi, eu já tinha falado, né? Palavras
ditas não voltam. A gente, às vezes, se arrepende muito do que diz, né? E muitas vezes é porque a gente falou a partir desse cérebro reativo, dessa parte nossa que é instintiva. E tá tudo certo, é assim mesmo, o cérebro tem essa função para nos proteger. Porque esse cérebro foi desenhado lá no tempo das cavernas, onde existiam muitas ameaças. Então, imagina o homem das cavernas, quando ele via um leão. Não dava tempo dele pensar, será que o leão já comeu hoje? Não comeu? Não sei. Não, não dava tempo, ele tinha que correr, né? Então, é muito rápido, a gente não controla. Só que a gente pode começar a exercitar esse cara aqui, ó, que é essa parte, o lobo frontal. E aí, como que a gente faz? A gente chama isso, esse exercício de atenção plena. Fortalecer o músculo da atenção plena. E aí vocês podem falar, mas cérebro não tem músculo. Mas é uma forma didática para a gente explicar que isso aqui pode ser exercitado, pode ser aumentado, pode ser tonificado, como se fosse academia, né? Quando a gente vai na academia, a gente não vai para exercitar os músculos. E a gente sabe que não adianta ir lá um dia, fazer 500 abdominais e achar que você vai ficar com a barriga tanquinho, porque isso não vai acontecer, né? A gente precisa de uma sistemática, de uma disciplina, 3 vezes por semana. E a mesma coisa com o cérebro. Para a gente sair desse piloto automático, desse modo reativo, a gente tem como exercitar. E de diversas formas, diversas técnicas, né? E eu queria propor para vocês, para a gente fazer um exercício rapidinho aqui. Vocês topam? Fala aí que topa, gente. Então vamos lá. Vamos sentar. Vamos sentar, então, desencostada do encosto da cadeira, com os pés firmes no chão, os joelhos a 90 graus, para não forçar o joelho, tá? E vamos deixando o nosso corpo confortável, não tão confortável e mole que dê sono, mas também nem tão rígido que provoque algum desconforto, alguma dor. Então coloca as mãos em cima do joelho, ou uma mão em cima da outra assim no colo, o que for mais confortável aí para os seus ombros. E você pode aos poucos ir fechando os olhos, levemente. E vai recolhendo a sua atenção de fora para dentro. Percebendo a temperatura do ambiente na sua pele. As roupas que tocam na sua pele. As sensações ao longo do corpo. Os pés firmes no chão. Uma mão tocando a outra. E você já pode perceber também alguns pensamentos por aí na sua mente. Apenas observe tudo que está presente aí nesse momento. No seu corpo e na sua mente. E aos poucos vá percebendo onde em você a sua respiração é mais evidente. Onde o seu corpo movimenta para respirar. Talvez seja no abdômen ou no peito. Ou talvez você sinta nas costas. Ou percebe o ar passando pelas suas narinas. Apenas deixe essa respiração acontecer sem a sua interferência.
E foque nos movimentos. Quando você inspira, a barriga e o peito sobem. Quando você expira, a barriga e o peito descem. Um movimento contínuo de expansão e contração. Que quando você está atenta a ele, você está no momento presente. Você está aqui onde os seus pés estão. Os pensamentos vão vir, as preocupações, as imagens, as memórias. Mas você apenas observa e volta a sua atenção aqui para a sua respiração. O papel da mente é pensar, está tudo certo, mas você escolhe ficar atenta ao seu corpo. Você observa os seus pensamentos. Talvez se distrai e vai com algum pensamento, e está tudo bem. Apenas escolha voltar. E aos poucos, vá ampliando a sua atenção para o corpo todo, sentindo novamente os seus pés no chão, sentindo as roupas tocando a sua pele. Ouvindo os sons aí do ambiente onde você está. E bem devagar, no seu tempo, você pode ir abrindo os olhos e colocando um fim a essa prática. Então, gente, o que a gente fez aqui agora foi um exercício de atenção plena, que é simplesmente fazer esse movimento, né? Observar os pensamentos que eles vão trazer de volta para cá. Vai e volta. E esse exercício, ele vai fortalecendo esse nosso músculo da atenção plena que eu falei, né? E vai deixando essa região aqui mais tonificada. E a gente fica cada vez mais com a habilidade de trazer a atenção para o momento presente. Ah, mas e para que isso é importante? E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lá no seu consultório, né, no consultório, trabalhando, e aí entra uma paciente espirrando e tossindo muito. E o pior, com aquela máscara aqui, ó. Eu não sei porque que o povo acha que o Covid está no queixo, né? Fica com a máscara aqui achando que está protegido. Aí a pessoa entra espirrando, tossindo, e você fala, ai meu Deus, nossa, essa mulher está contaminada, já contaminou o ambiente, eu devo já ter contaminado, e eu ouvi no jornal hoje que está tudo tomado aqui, os hospitais, 90%, não tem leitos, se eu tiver que ser internada, se eu tiver que ser entubada, meu Deus, percebe como os pensamentos, eles vêm encavalados um no outro? Né? Eles vêm de bando, como a gente diz. Então, o que acontece? Quando a gente está aqui, ó, embolada com eles, com os pensamentos, com as emoções, a gente é os pensamentos, né? O que isso faz? Isso joga um monte de hormônio do estresse no nosso corpo. Sabe, o cortisol e a adrenalina, eles vêm com tudo e aí a gente começa a sentir os efeitos desses hormônios no nosso corpo. O pescoço endurece, a barriga gela, dá queimação no estômago, né? E quando isso começa a ficar muito frequente, começa a ficar crônico, aí vem as doenças. Aí quando a gente vê, a gente está com gastrite,
está com úlcera, né? E coisas mais sérias. Ao longo de uma vida, você deixando esses pensamentos tomarem conta e você acreditar neles, né? Então, o que a atenção plena faz? Esse músculo, ele tem a capacidade de sustentar a atenção nesse momento, falar, opa, lá vem eu pensando aí, lá vem eu pensando besteira, não aconteceu nada. Às vezes a pessoa nem está contaminada, eu estou aqui de máscara, eu estou protegida, está tudo bem, meu sistema imunológico dá conta, né? Aí a gente traz para cá, e aí a gente raciocina, e a gente escolhe como agir. Né? A gente cria uma habilidade que se chama metacognição. Meta é além, né? Além, metafísica, além da física. Metacognição, além da cognição. A gente vai além do pensar. A gente percebe que está pensando. Porque o pensar é muito automático. Né? É o papel da nossa mente é pensar, tá tudo certo, a gente pensa mesmo. Mas a gente não precisa acreditar em tudo que a gente pensa. Não precisa achar que a gente é aqueles pensamentos. E esse espaço, né, que eu falei lá no começo, é isso que a gente ganha. E esse espaço é precioso, porque a partir desse espaço, dessa mente criativa, que vai escolher como agir, vai escolher como agir a partir de agora, do hoje, e não envolvida nesses pensamentos. E isso, gente, a gente pode fazer não só com uma prática de meditação de 20 minutos, meia hora por dia. Não, a gente pode fazer ao longo do dia todo. A gente pode fazer apenas uma respiração. Então, a dica que eu deixo para vocês é assim, estão lá no meio do dia, muito preocupadas, muito ansiosas, a cabeça muito cheia, tal, para. Respira. Faz uma inspiração. E uma expiração mais longa. Quando a gente está ansioso, é legal fazer uma inspiração e uma expiração mais longa do que a ins. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente respira curto, igual cachorrinho. E aí o que acontece? Quando a gente expira longo, a gente automaticamente tem necessidade de puxar mais ar. Então aí a gente prolonga a nossa respiração. Então, se você está lá, né, naquele dia tumultuado, turbulenta, muita demanda e coisas, você está ansiosa, para, respira. Mas qual que é o desafio disso, de apenas respirar? Mindfulness, atenção plena é a tradução de mindfulness, né? Uma das definições dele é lembrar. Então, qual que é o nosso desafio? Lembrar de fazer. A gente não lembra. Passa o dia, nós estamos lá. Engolindo fôlego, fazendo, nesse modo reativo, e a gente não lembra de respirar. Só isso. Então, são pequenas pausas, a gente fala pílulas de consciência que a gente coloca ao longo do nosso dia. Que pode ser respirar, pode ser levantar. Você pode levantar da sua cadeira e perguntar para o seu corpo, o que é preciso, o que você tem necessidade agora? E espera, talvez o seu corpo vai falar, estou com dor no pescoço. Aí você pega e faz. Só um girozinho e dá uma atençãozinha para o seu corpo. Ó, estou com sede. Tá bom, levanta, vai lá. Toma um copinho d'água e volta para fazer o que você estava fazendo. Né? Ah, não, mas acho que eu estou precisando de um café. Vai lá tomar seu café com atenção plena. Né? Não vai lá, toma o café, ou traz a xícara e vai fazendo e tomando o café. Não. 2 minutos, 3, 5 minutos não vai acabar com o seu dia e te comprometer. Né? E essas pequenas pausas fazem uma super diferença no nosso dia. Tá bom? Então, olha só, eu espero que eu tenha deixado algumas dicas e dado esse recadinho aí para vocês e dizer que eu estou super aberta, assim, eu faço umas práticas gratuitas toda terça e quinta às 7 da noite. Agora, essas 2 semanas eu não estou fazendo, porque eu estou nesse lugar aqui, que a internet é meio
meio complicada, mas a partir da semana que vem eu vou retomar essas práticas, são gratuitas, são 20 minutos, e depois a gente bate um papo. Então, quem quiser, eu vou deixar aí, Ana, se você puder colocar a tela, e também workshops, palestras e cursos de atenção plena e de mindfulness. E a agenda sempre fica lá no meu Instagram, que está aí também para vocês. Tá bom? E é isso. E se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem saber alguma coisa, ou alguma coisa que eu falei que não ficou claro, pode me perguntar, eu estou às ordens. Colocar aí no Q&A, né, Ana? Não é no chat. E aí eu respondo. Obrigada, Cris, foi perfeito, assim, né, de grande contribuição mesmo, né, para todos os nossos participantes, para nós, no momento que a gente está vivenciando, né, e assim, fica claro que a gente precisa parar, respirar um pouquinho, né. Reforço a todos os participantes que a gente continua recebendo, tá, as perguntas, então, ao fim, a gente vai abrir para a resposta. Então, agora nós podemos falar sobre como restabelecer uma rotina segura no mundo pós-Covid-19, né? Passo a palavra a Maria Alice Escalante, biomédica, especialista em vigilância sanitária e coordenadora da qualidade do Grupo SABE. E após o final da apresentação, retornaremos para as perguntas. Maria Alice, boa apresentação. Ana, obrigada. Todo mundo me ouvindo? Minha apresentação precisa ser compartilhada com vocês. Primeiramente, boa noite a todos. Esse modelo de webinar, agora vocês viraram um número aqui para mim, é uma situação nova. Estou me adaptando, mas é um prazer enorme estar aqui essa noite. Queria agradecer primeiramente ao SABE pelo convite, pela confiança e pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento de um assunto tão importante, tão relevante nesse momento da pandemia, né? Eu trouxe coisas muito simples, mas muito importantes e relevantes para esse contexto que a gente está vivendo, de retomada das atividades, de pessoas que precisam sentir e proporcionar um ambiente seguro para os pacientes. E esse conteúdo foi desenvolvido especificamente para pessoas que trabalham no atendimento, na recepção, para secretárias, né, de consultórios e clínicas nesse Brasil todo. Eu pude ver as inscrições hoje, tem pessoas de norte a sul do país, muita gente de Minas Gerais, talvez pelo momento da pandemia, né, nessa região. Aqui em Brasília a gente está vivendo o pico da pandemia também, então tem bastante inscritos. E eu preparei esse material então com carinho, nos próximos 20 minutos, 25 minutos a gente vai estar junto. Falando um pouquinho sobre esses protocolos. Vocês estão enxergando a tela? Tá todo mundo enxergando? Tá, né? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho do SABE, gente, essa empresa, rapidamente, que eu tenho muito orgulho em fazer parte. Nós somos uma plataforma de negócios, né? Análises clínicas, temos diagnóstico por imagem, além do check-up executivo, né? Temos serviço de imunização também, colorindo o mapa aí do Brasil de vermelho. Estamos presentes em mais de 53 cidades. Em 2019, a gente pôde atender mais de 5 milhões de clientes. Espero que atender e encantar também. E eu sou apenas mais uma pessoa dessa equipe, desse time de 5.800 colaboradores. Gente, eu trouxe um pouquinho, meu conteúdo é um pouquinho mais teórico do que a apresentação da Cris, que foi maravilhosa. Aliás, poder fazer meu primeiro webinar na minha vida, podendo fazer um momento de meditação, de atenção plena antes foi perfeito. Então, eu trouxe um pouquinho, um conteúdo um pouquinho mais teórico, porque é importante, quando a gente fala de medidas de segurança, protocolos sanitários, é muito importante a gente falar de conceito e conteúdo também, para que vocês tenham mais propriedade para agir, né? Não só reagir, como a Cris muito bem falou, mas para vocês tendo percepção frente aos riscos que vocês vão vivenciar no dia a dia nos consultórios, para que vocês racionalizem, tendo como base o conhecimento e tendo conhecimento de fato para escolher a melhor opção, para manter a segurança de vocês e proporcionar um ambiente seguro para os pacientes.
que é saúde? É esse conceito muito complexo, que é um estado de completo bem-estar, não só físico, mas mental, emocional e social. Não quer dizer apenas a ausência de doença. Né? Não é porque eu não tenho um diagnóstico de uma doença, não quer dizer que eu seja saudável. Está muito relacionado hoje em dia a saúde com a saúde emocional. Então, esse conceito de saúde ele é amplo e os outros dois tópicos vão reforçar bastante a função da vigilância sanitária e da Organização Mundial da Saúde, primordialmente, é manter a saúde da população, tanto do local como do mundo, né? Mas o principal objetivo da vigilância sanitária é garantir a promoção dessa saúde da população com ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos da saúde. Essa, vocês devem estar ouvindo falar muito agora, a Organização Mundial da Saúde recomenda, cada dia uma novidade, né? É uma agência especializada em saúde, ela está relacionada diretamente à ONU, e o objetivo principal é manter o nível de saúde em todos os povos. Então, esses são os conceitos básicos, entender saúde como esse bem-estar físico, emocional e social, pensar na função da vigilância sanitária, por que a gente precisa seguir esses protocolos, como é que a nossa conduta individual interfere na saúde coletiva, e entender o papel da Organização Mundial da Saúde também. Vamos falar sobre o danadinho, sobre o vírus, sobre o SARS-CoV-2, o Covid-19, o novo coronavírus, o coronavírus. Esses dias eu recebi um áudio de uma pessoa no WhatsApp, essas coisas que a gente não sabe nem se é verdade ou mentira, mas uma pessoa dizendo que estava internada, que se recuperou do Covid-19 e que no leito dela, lá na enfermaria dela, tinha outras pessoas que tinham Covid-18, 17, mas que os graves tinham Covid-20 e 21. Gente, eu achei muito engraçado esse áudio, mas não existe isso, tá? A gente só está falando aqui de um único vírus, né, um vírus novo, que foi detectado em dezembro de 2019, que se chama SARS-CoV-2, Covid-19, ou novo coronavírus. Em dezembro de 2019, então, alguns casos novos de uma pneumonia atípica começaram a ser detectados numa província lá, né, em Wuhan, na China, e foi identificado como SARS-CoV, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em janeiro, essa Organização Mundial da Saúde declarou um surto do coronavírus, constituindo, então, uma emergência de saúde pública de importância internacional. Em março, né, ou seja, 3 meses depois, o Covid-19 foi caracterizado pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. E é importante, gente, a gente pensar nesse conceito de pandemia, que não necessariamente a gravidade da doença está relacionada com o fato de ser declarada uma pandemia ou não. Esse conceito está mais relacionado com o fato da capacidade de transmissão, velocidade, disseminação da doença ao mesmo tempo no mundo. Então, quando a gente fala a palavra pandemia, já assusta, né? A gente já fica nesse estado alerta. Mas é importante a gente falar também sobre realmente o risco real da doença. Trouxe dados atuais aqui para vocês, né? Hoje o mundo está com 13 milhões de pessoas infectadas por este vírus. A gente teve mais de 577 mil mortes e uma mortalidade de 4,6%. O que significa isso, gente? A cada 100 pessoas que se contaminam com esse vírus, aproximadamente 5 morrem. O Brasil, hoje, o dado atual, estamos passando da marca de 1.900.000 casos, com 74 mil mortes registradas. Vamos falar agora, eu gosto muito da origem das coisas, então eu trouxe para vocês, né, vírus. A gente é acostumado a falar de vírus da gripe, né, H1N1, e agora nunca tanto a gente se fala de vírus, liga a televisão é vírus, desliga a televisão é vírus, todo mundo só fala de um vírus. Que vírus é esse? Uma partícula submicroscópica, né? Uma estrutura extremamente pequena e capaz de causar esse impacto tão grande no mundo. O vírus, então, é uma palavra que vem do latim que significa veneno ou toxina. Eles são considerados parasitas intracelulares, obrigatórios, é uma característica, inclusive, que impede de ser considerado como um ser humano, um ser vivo, desculpa, e eles dependem exclusivamente das células para se multiplicarem. Eu trouxe aí nessa imagem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, o tamanho do coronavírus, a figura ao lado é uma bactéria, e a última figura é uma célula vermelha, uma célula do nosso sangue, a principal célula do nosso sangue. Para vocês enxergarem o quanto o coronavírus é pequeno.
né? E a velocidade de transmissão dele, a capacidade de transmissão dele é muito alta. Exemplo disso, no dia 2 de abril, a gente foi a marca do primeiro 1 milhão de casos no mundo de coronavírus. No dia 15 de abril, a gente registrou o segundo 1 milhão. No dia 27, o terceiro. Então, a velocidade que esse vírus se espalha, se propaga, ela é muito grande, ela é muito alta. Então, eu trouxe um pouquinho desse conceito do que é o vírus. E agora vamos rapidamente falar de sinais e sintomas para a gente entrar na parte de prevenção e para aí a gente entrar, de fato, na parte de como estabelecer essa rotina no atendimento seguro, tá bom? Classicamente, os principais sinais e sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. O que eu trouxe para vocês? Um novo posicionamento da Organização Pan-Americana em Saúde, que fala que no Brasil os principais sintomas abrangem também dores, congestão nasal, dor de cabeça, casos de conjuntivite, diarreia e perda do paladar e do olfato também, além de muitos casos registrados de erupção cutânea da pele, ou seja, marcas na pele. Importante a gente falar disso, gente, porque nesse momento de pandemia, a gente percebe, eu ligo para alguns pacientes trabalhando para a gente comunicar resultados positivos, e a gente sempre pergunta, o SEIB tem um atendimento muito humanizado, e a gente se preocupa muito com os pacientes nesse momento de pandemia, e é muito difícil pessoas que realmente não apresentam sintomas nenhum. Porque, habitualmente, a gente está acostumado a viver com uma dor de cabeça, eu tenho uma sinusite, eu tenho uma rinite, é uma alergia, é uma intolerância alimentar. Então, eu convivo sempre com algum desconforto. No momento da pandemia, eu caracterizo esse desconforto como habitual. E, na verdade, pode estar te indicando que é a presença do vírus e você está ignorando ou considerando isso como uma outra patologia. Coronavírus, então, ele se apresenta de 3 principais formas clínicas, né? São 2 grupos que é importante a gente dividir. O grupo dos assintomáticos e o grupo dos sintomáticos. Dentro desses assintomáticos, né, dentro dos infectados pela doença, até 44% podem não apresentar sintomas. Mas daqueles que apresentam sintomas, que a gente chama de grupo dos sintomáticos, a gente tem uma estatística muito positiva, tá? Que 81% vão apresentar casos leves a moderados, resfriados, pneumonias leves, que são tratados apenas com isolamento domiciliar, e os casos considerados graves e muito graves, e aí pode chegar a 19% desses casos, que são as pessoas que vão ter uma pneumonia mais séria, que vão precisar de uma internação hospitalar. E aqui eu gosto desse slide para reforçar a importância da relevância desse vírus. É um vírus que a gente precisa se preocupar, sim, tem proporção mundial, mas quando a gente olha estatisticamente, a gente vê que ele não é tão a gente não precisa entrar em pânico com ele, né? E precisa garantir as medidas de segurança, cumprir os protocolos adequadamente, para que a gente não seja nem essa 19% das pessoas que vão ter a forma mais grave. E o que se sabe hoje da transmissão, então, dessa doença? Todo mundo está vendo esse vídeo? Esse é um vídeo de um espirro, né? Uma câmera especial que mostra a quantidade de gotículas que, através de um espirro, a gente pode dispersar no ambiente. A principal forma de transmissão do vírus hoje, a gente sabe que é de pessoa para pessoa, ou através dessas gotículas. Quando a gente fala, várias gotículas. Quando a gente tosse e espirra, então, muito mais. Então, eu preciso de uma pessoa contaminada falando com outra, nesse cenário, para fazer uma transmissão que se chama transmissão direta. Toque, aperto de mão, compartilhamento de objetos. Essas gotículas podem pousar, inclusive, em objetos, e aí a gente chama de transmissão indireta, né? É aquilo que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vai tocar. E essa última atualização da Organização Mundial da Saúde é que eles estão admitindo que há, sim, uma possibilidade de transmissão pelo ar, tanto em locais públicos, principalmente em lugares fechados, né, mal ventilados. Vocês que trabalham em consultório, algumas especialidades trabalham com algum tipo de geração de aerossol também. Isso também está sendo considerado, talvez, as principais pesquisas indicam que o vírus pode sobreviver ou ficar ativo por 3 horas no ar. Então, a importância da gente manter os locais também ventilados. Quais são as principais medidas preventivas? Todo mundo sabe, né? Todo mundo escuta isso todos os dias, mas eu trouxe esse slide para a gente falar uma coisa sobre etiqueta respiratória. O que é a etiqueta respiratória, gente? Vamos cobrir o nariz e a boca, sim, para espirrar ou tossir, com o cotovelo ou com um lenço descartável. E aí
eu faço essa reflexão para vocês que estão cumprimentando outras pessoas com o cotovelo. Será realmente que a gente, vendo aquele vídeo anterior que vocês viram da quantidade de gotículas que saem, eu tuço aqui no meu cotovelo, e depois eu saio cumprimentando as pessoas, eu realmente não estou propagando mais ainda esse vírus, né, entrando em contato com outras coisas? Reflitam, tá? Nesse momento, infelizmente, não é um momento de contato, né? Então, a gente cobre o nariz e a boca para tossir, para espirrar, mas é importante a gente desprezar esse lenço descartável numa lixeira fechada. E o principal, gente, que eu quase não escuto as pessoas comentando isso, eu preciso lavar as minhas mãos depois de tossir e espirrar. Assim como a utilização de máscaras, eu utilizo a minha máscara, eu tossi ou espirrei nessa máscara, eu preciso trocar essa máscara também, né? As outras medidas preventivas, use sempre a sua máscara de proteção, tenha sempre álcool gel, né, justamente para evitar essa transmissão indireta, você tocar objetos. Não saia de casa se apresentar sintomas, isso é um ato de amor, tá, gente? E evite tocar superfícies e objetos, evite tocar seu rosto também. Agora a gente entra aqui na parte principal, que eu acredito que vocês tenham feito a inscrição neste webinar para ouvir sobre isso. A gente está vivendo agora já estávamos vivendo, né, a era da experiência do paciente, né? Muitos de vocês trabalham em grandes clínicas, ou se não trabalham em grandes clínicas ou clínicas menores, vocês prestam atendimento, assistência à saúde. E eu tenho certeza que essa palavra experiência do paciente, vocês estão envolvidas num atendimento completo e complexo, que não é, a gente não está falando só da relação médico-paciente, a gente está falando de uma interação que começa desde quando o paciente liga no consultório para marcar essa consulta, ou é pelo WhatsApp, ou é pelo um site. Toda essa jornada, todas as interações, os pontos de contato que o paciente tem com a clínica, com o estabelecimento, do começo até o final do atendimento, isso se chama uma jornada do paciente. Essa jornada ela precisa ser impecável, e claro, quanto mais impecável ela for, melhor a experiência do paciente. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não adianta ter um médico maravilhoso, excepcional, especialista, mas ele trabalha numa clínica em que o atendimento e a recepção não tratam bem o cliente, não são cordiais com os pacientes que chegam, ou tratam os pacientes sempre da mesma forma. A experiência do paciente, ela traz essa questão da humanização. E eu falo isso com propriedade porque eu trabalho numa empresa muito humanizada. A gente é conhecido no Brasil por ter esse olho no olho, por ter empatia. E o que é empatia? É a gente conseguir olhar o outro através dos olhos dos outros, sentir pelo outro. Porque você que trabalha na clínica, no consultório, trabalha com atendimento, com pessoas, você não pode dar o mesmo tratamento para todos os pacientes, para todos os seus clientes. Você precisa personalizar isso, porque cada um tem uma necessidade. Um paciente que entra na sua clínica, no seu consultório, vai ter uma necessidade, uma expectativa diferente. Um casal de idosos, você vai ter que dar uma atenção, despender um carinho, uma paciência, diferente de um jovem que está com pressa para trabalhar. Isso tudo faz parte da jornada do paciente, isso tudo faz parte dessa experiência do paciente, e tudo que a gente busca hoje em saúde é o quê? Promover esse ambiente seguro, esse ambiente com qualidade, que são atributos que não dá para dissociar. Eu não consigo ter dentro do meu trabalho, prestar um atendimento com qualidade sem segurança. E assim como não faz o menor sentido ser tudo seguro, mas não ter qualidade. Então, eu trouxe esse slide para que vocês reflitam bastante a importância que vocês têm na clínica de vocês, onde vocês trabalharem com saúde, com atendimento, com qualquer coisa, o papel fundamental que vocês têm no acolhimento, toda a experiência que o paciente vai ter nessa consulta, às vezes ele está atrás de um diagnóstico de uma doença séria, ou simplesmente é um check-up, mas você faz parte disso. Então, não seja essa pessoa que vai trabalhar todos os dias como um robô. E aí, como a Cris falou, às vezes a gente está tão no automático, né, trabalhando tão no automático, que a gente pode cometer falhas porque não temos atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Porque eu faço isso todos os dias do mesmo jeito, mas vem alguém, muda uma coisa de lugar e eu cometo erro sem nem perceber. E agora, quando a gente está falando desse mundo do Covid, as pessoas estão mais tensas, todo mundo está com medo, né? A maioria das pessoas estão com medo, e a gente tem que repensar qual que é o meu papel, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso promover esse ambiente seguro para o meu paciente, para o meu cliente, ele precisa perceber essa segurança. Então, para isso, gente, é uma dinâmica que vai envolver as suas atitudes em relação aos seus cuidados com a sua saúde, você promover esse ambiente dessa clínica e desse consultório
promover um ambiente também seguro, com medidas e protocolos bem estabelecidos. A comunicação com o paciente hoje é a outra grande palavra, né? Comunicação em saúde. Ele faz parte hoje disso, ele precisa estar envolvido, ele precisa entender o que está acontecendo com ele. E ele precisa chegar até o seu consultório sabendo todas as medidas que vocês estão adotando, ele vai se sentir seguro. Como é que fica, então, a rotina nos consultórios, gente? É necessário... Primeira coisa, eu vi que tem inscrição de várias pessoas de várias regiões do país. A gente tem situações no país diferentes, né? Pessoas que já passaram pela pandemia, pessoas que ainda estão passando. Manaus, por exemplo, já passou. Minas Gerais está talvez no pico da pandemia também. Então, existem medidas restritivas, outras mais restritivas. A vigilância local de cada região também definiu protocolos diferentes. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês é necessário conhecer e cumprir os decretos da sua região, onde você está. O que aqui a minha região, a vigilância está exigindo para que eu abra meu consultório, para que eu funcione, para que eu trabalhe? Como é que eu posso atender o público? Eu preciso fazer o quê? Isso é primordial, tá, gente? Vocês precisam conhecer o decreto local. A outra coisa, vocês precisam adotar essas medidas preventivas, né? Que elas sejam comunicadas para os pacientes, mas que as equipes precisam ser treinadas. Todo mundo precisa ter consciência daquilo que está fazendo. Por que eu estou fazendo isso, né? E definir protocolos. Protocolo nada mais é do que esse conjunto de ações. O que a gente vai fazer para evitar e para garantir, para evitar a propagação do coronavírus no meu ambiente de trabalho e para que eu preste um atendimento seguro para os pacientes. E aí eu trouxe aqui os principais protocolos que foram adotados em países como Estados Unidos e Alemanha, que já estão à frente, que já retomaram. São dicas simples, mas que podem salvar vidas, que podem tornar você mais seguro para trabalhar. A gente olha o que eu venho acompanhando de muitas pessoas que já passaram por esse momento da pandemia, é que você começa com o medo e depois você começa relaxando, sabe? Vai relaxando, aí você vai conversar com seu amigo, você abaixa a máscara, e aí você já não passa tanto álcool gel na sua mão. Neste momento, gente, se você está vivendo um momento de pico na sua cidade, ou mesmo que não, que você esteja passando, ou que ele ainda vai chegar, não relaxe, insira essas atividades realmente na sua rotina, incorpore, porque a gente está vivendo um momento agora com essa pandemia do coronavírus, mas outras pandemias, infelizmente, podem vir, podem surgir. E talvez esses novos costumes, esses novos hábitos, talvez não passem tão cedo, né? O atendimento a pessoas vai continuar distante, vai continuar cheio de regras por um bom tempo. Então, melhor vai se sair dessa situação quem se adaptar. É aquela empresa, aquele local que realmente entender que o importante é prestar um atendimento seguro e cumprindo as principais medidas preventivas. Trouxe aqui para vocês, então, a principal delas. Trabalho num ambiente, numa clínica, com 30 pessoas, com 20, com 10, não importa. Houve uma pessoa que apresentou sintomas de gripe, gente, tem um protocolo de afastamento dessa pessoa imediato. Para quê? Para evitar a propagação desse vírus nesse ambiente. As equipes, elas precisam ter os EPIs necessários. Preciso ter disponibilidade de EPI, disponibilidade de máscara, preciso ter luva. Quando eu falo de equipe, não é só a pessoa do atendimento, não é só você que está lá na recepção, a pessoa do apoio. Tem manobrista na sua clínica? Quais outras pessoas trabalham aqui? A pessoa da central telefônica? Todo mundo precisa ter EPI. As máscaras, né? Elas precisam ser substituídas a cada 3 horas, né? Lembre-se do espirro, né? E da tosse, que é muito importante a gente trocar. A limpeza e a desinfecção do ambiente, gente, nesse momento, elas viraram protagonistas de todos os negócios. O que acontece? Vocês vão ter que treinar a pessoa que trabalha na limpeza, na higienização, no apoio da clínica de vocês. Se for você mesmo que faz, né, tem muita clínica, consultório, que é a própria secretária que limpa o consultório uma vez na semana, 2 vezes na semana, passa um pano, tira o pó. Agora, neste momento, a gente não vai poder mais fazer essa prática. A gente vai ter que realmente estabelecer uma rotina, uma periodicidade de limpeza maior. Não adianta eu limpar de manhã e antes de ir embora, ou só no outro dia, quando eu chegar na minha clínica, que eu vou abrir. Eu vou ter que estabelecer rotinas de limpeza durante o expediente. Por quê? Porque posso receber um cliente, um paciente, nesse momento que está contaminado. Então, se eu não tiver uma periodicidade de higienização, eu vou estar expondo aumentando meu risco e expondo os outros pacientes a esse risco. Higienizar superfícies, o recomendado é álcool 70. Então, todos esses pontos de contato que eu falei com vocês, maçaneta, cadeiras, mesas, tudo aquilo que o paciente tocar,
a gente precisa fazer uma higienização com álcool 70. Eu chamo a atenção aqui para um lugar que é potencialmente contaminado em todo lugar, ambiente de trabalho, clínica, sua casa. Sua casa não tanto, mas o filtro de água. Gente, o filtro, todo mundo precisa beber água, né? Então, você não vai ter como interditar o filtro, de repente, da sua clínica. E as pessoas também, aquelas que andam com garrafa ou trabalham com garrafa, elas costumam encostar a garrafa no bico desse filtro. Muita atenção. A gente precisa descontaminar o que abre o filtro, e a gente precisa orientar os pacientes também em relação a não encostar nada. Para quê? Para garantir que todo mundo continue bebendo uma água limpa e uma água segura. Atenção para os filtros de água, então, no seu estabelecimento, tá? Vocês precisam desenvolver esse protocolo no trabalho de vocês, pensando em evitar ao máximo a aglomeração de pessoas no consultório. Então, aquela fila de espera longa daquele consultório que tinha vários pacientes ali esperando, vocês vão ter que repensar nisso. De que forma? Existe uma forma muito simples, que é espaçar as consultas entre os pacientes, para que não haja aglomeração nesse ambiente. E aí isso quer dizer o quê? Que eu vou, em vez de marcar paciente de 5 em 5 minutos, talvez eu aumente para 15, não sei como é que vai ser a sistemática de vocês, mas a ideia é, eu não posso causar aglomeração dentro do meu consultório, da minha sala de espera. Se possível, se a sua clínica, se o seu ambiente de trabalho tiver janelas, abram as janelas e mantenham a circulação do ar, tá? Isso é muito importante, mas se não puder também. Pacientes, quando vocês forem fazer a confirmação da agenda, existem 2 cenários aqui que é importante a gente falar. Existem, com certeza, vocês trabalham para especialidades de médicos que vocês estão trabalhando diretamente com pessoas COVID, recuperadas de COVID, que estão com COVID. Isso aí, ok. Mas tem, talvez, aquelas especialidades que não necessariamente vocês vão estar trabalhando com COVID. Vamos supor, uma clínica de dermatologia que a pessoa, sei lá, faz aplicação de botox nessa clínica. Quando você vai agendar essa consulta, será que eu posso perguntar para o paciente se ele apresenta síndrome gripal? Talvez seja uma boa opção. Talvez a pessoa diz, eu estou sim, você possa aconselhar ele voltar outro dia, para a segurança do ambiente, né? Agora, clínica de pneumologia, essas coisas, isso não é o caso. Então, a gente tem que seguir as medidas preventivas com critério, com seriedade, para garantir a segurança de vocês e, mais uma vez, a segurança dos outros. É muito importante isso, inclusive é requisito legal de muitos decretos pelo país, intercalar os assentos dentro na espera dos consultórios. De que forma que eu posso fazer isso, Maria Alice? Eu posso imprimir um X no computador, numa folha, e eu intercalo uma cadeira sim, uma cadeira não, eu coloco aquele X para quê? Para garantir que os pacientes vão estar cumprindo um distanciamento, né? Se possível, eliminar o guichê de senhas também, né? Aquele guichê, você entra numa clínica grande, num consultório, tem aquele guichê de senha, onde todo mundo vem ali tocar, fatalmente isso vai ser um grande ponto de contato com um grande risco de contaminação. Então, se vocês puderem eliminar isso, aqui em Brasília a gente se vê muito pessoas que estão nesse guichê de atendimento de senhas e elas mesmas orientam os pacientes, orientam onde vão sentar, devidamente paramentada, com aquele protetor facial, com luvas, aí vocês vão definir o critério, mas para quê? Para evitar mais um ponto de contato com o paciente. Essa dica aqui, gente, é a principal. Tenham muita atenção em compartilhar objetos com pacientes. Canetas, para assinatura de guia, às vezes você pega aquela carteirinha do convênio, você precisa, às vezes, compartilhar um telefone porque o paciente não conseguiu falar com alguém do convênio. Existem várias situações que os pacientes solicitam trocas, né, ali no ambiente. Então, tenham muita atenção. Vocês podem ter uma caneta somente para os pacientes assinarem, mas é muito importante, nesse momento, vocês lembrarem que o paciente precisa se sentir seguro. E, para isso, a gente precisa mostrar para o paciente que a gente tem ações, protocolos definidos também para a segurança dele. Não é só para a sua segurança, é para a segurança dele também. Então, é importante ali aquele cuidado, aquele carinho de higienizar, passar um paninho com álcool 70, né, naquela caneta. O paciente levantou do seu guichê, você pode também descontaminar com álcool 70 antes que você atenda o próximo paciente. A gente está vivendo uma era que, mais que nunca, todo mundo está muito atento a todas as ações, as medidas. Eu entro no ambiente, eu já sei, aquela pessoa está seguindo, aquela pessoa tem etiqueta respiratória. Então, vocês fazem parte desse processo e vocês estão sendo cada vez mais percebidos, tá? Então, tenham esse cuidado com o paciente também.
A dica é higienizar as máquinas de cartão na frente do paciente, né? O paciente precisa fazer parte, né, de sentir seguro, fazendo parte, vendo as nossas ações e as nossas atitudes. Você pode enrolar aquele papel filme nas máquinas de cartão, ou trocá-la periodicamente, ou descontaminar com álcool 70, né? Para aqueles consultórios que é possível, indica-se também a utilização de propé para adentrar o consultório, a depender da especialidade, da criticidade, do nível de complexidade do procedimento que vai acontecer, é importante. A gente carrega no solo dos sapatos muitas bactérias, muitas coisas da rua, a gente pisa em muitos lugares, adentrar isso dentro do consultório é mais uma fonte de infecção. Brinquedotecas, gente. A pediatria agora vai dizer, tá, se eu tirar minha brinquedoteca do meu consultório, o que eu faço, né? Bom, se você quiser manter a sua brinquedoteca, ok, mas, por favor, tenha ações. Aliás, essa questão da brinquedoteca já devia acontecer bem antes, né, gente? Porque eu tenho filho pequena, eu levava minha filha num consultório que está ali com gripe, com alguma coisa, eu tinha pavor daqueles brinquedos da sala de espera da pediatria, porque a criança que está ali com tosse, com isso, com aquilo, pegou em todos aqueles brinquedos, e a sua filha, às vezes, que não está, que você está indo para uma consulta de rotina, não está e está tocando. Então, que bom que isso aconteceu, porque o risco não é só o coronavírus, existem vários vírus que podem também contaminar, e é importante, porque as crianças colocam muitos objetos na boca, então é importante ter essa descontaminação. Revistas e jornais, né, gente, precisarão ser suspensos ou reavaliados, né, os últimos, o artigo que eu li fala que a sobrevivência do vírus, eles encontraram viabilidade do vírus em papelão em até 25 horas depois do contato. Então, será que uma pessoa contaminada pode deixar ali numa revista, num jornal, aquele vírus viável para contaminação por quanto tempo? E aí, falando um pouco da sobrevivência do vírus fora, né, nas superfícies, o que demonstrou maior tempo de sobrevivência do vírus foi em plástico. Eles conseguiram identificar até 72 horas depois do contato com plástico, tá, gente? Então, plástico é uma coisa que tranquilamente álcool 70 você pode desinfetar, passar um paninho. Muito cuidado com essas superfícies de plástico. Plástico, papelão, cobre, aço e até mesmo no ar, né, foi verificada essa possível sobrevivência por 3 horas. Café e água, então, como eu falei, precisam ser monitorados de perto, tá? Vou cortar o café da minha clínica? Não sei. Vai ter uma pessoa ali que vai ter aquele cuidado mais de não deixar um paciente, porque, gente, uma coisa também importante falar é que a gente pode ter todas as medidas de segurança possível, estabelecer protocolo, treinar a equipe, fazer tudo. Um paciente entrou na minha clínica sem essa noção, ele pode simplesmente tornar aquele ambiente totalmente, potencialmente infectado. Então, a gente também tem que orientar os pacientes, com cuidado, com carinho, com essa empatia, mas a gente precisa também monitorar o que acontece dentro da clínica. E aí, por último, a gente precisa definir regras. Se você trabalha num consultório, numa clínica que é grande, que tem vestiário, que tem refeitório, vocês precisam estabelecer, então, uma sistemática adequada para quê? Para que as pessoas que vão comer nesse refeitório, que é um momento chave de contaminação, gente. Por quê? Eu preciso tirar a máscara para comer. E às vezes as pessoas comem em dupla, em trios, né? E aí a gente conversa durante o almoço. E eu coloco objetos na minha boca e tiro. Então, o local onde eu sentei ali após o meu almoço, se eu estiver contaminada, fatalmente ele vai estar contaminado também. Então, esse ambiente onde tem gotículas de saliva, ele é potencialmente contaminado. Então, avaliem a utilização de refeitório, diminuam a rotina de pessoas, né? Não pode todo mundo comer ao mesmo tempo. Isso é muito sensato vocês refletirem sobre a utilização de vestiários e refeitórios. Vocês precisam também reavaliar práticas de carona, né? Eu sei que às vezes as pessoas trabalham ali 4, 5 pessoas vão no mesmo carro, e às vezes você pode trabalhar numa cidade mais fria, e aí você vai muito cedo para a clínica e esse carro está fechado. Repensem também, porque o risco também é igual no transporte público, mas nesse momento todo cuidado nunca é demais. As reuniões presenciais, né, se possível, suspenderem as presenciais, puderem fazer assim pelo aplicativo do Zoom. Hoje tem várias outras metodologias que a gente pode aplicar. A gente precisa também avaliar esse recebimento de fornecedores e terceirizados dentro da clínica,
Como eu falei, faço tudo direito, minha equipe está um brinco, mas chega ali o prestador de serviço do ar-condicionado para trocar o ar-condicionado, não entra de máscara, tira a máscara para falar comigo, pega na água, encosta em tudo. Os pacientes que estão dentro da clínica vão perceber isso também. Então, atenção, uma orientação, às vezes, para esse fornecedor, uma orientação para esse terceirizado também, que dentro da clínica a gente segue essas regras, por favor, faça isso, faça aquilo, tenha cuidado com os pacientes, isso aí é muito bem visto também. Falando em ar-condicionado, aproveito para falar que é importante, vocês que trabalham em clínicas mais antigas, é importante, falem com o dono da clínica para trocar o filtro, fazer uma manutenção correta no filtro desse ar-condicionado. É muito importante, é uma questão de saúde. Atenção para as correspondências e encomendas, como eu falei, a viabilidade do vírus pode ficar muitas horas em papelão, então atenção. O que eu botei aqui atenção? Porque tem gente que coloca encomenda em carta em quarentena, deixa ele 24 horas e depois eu vou pegar. Tem gente que consegue colocar um álcool, mas ou simplesmente, outra solução mais simples, você pode manipular essa carta, essa encomenda, e depois imediatamente você lavar suas mãos. Porque a gente fica muito neurótico, gente, com a questão da transmissão e de você infectada, mas existe uma ação muito simples para tudo que você se identificar com risco. Opa, peguei aqui num lugar, fiz alguma coisa, eu lavo adequadamente as minhas mãos com água e sabão e naturalmente não vou tocar meu rosto e naturalmente eu estou diminuindo minha exposição a esse risco. Estamos, então, no futuro que chegou, agora a parte do teleatendimento e telemedicina, né? Eles chegaram realmente para ajudar muitos pacientes que precisam, às vezes de uma consulta breve, de uma coisa mais simples, e aí a telemedicina é realmente uma grande solução que vai evitar contato e evitar muitas coisas, é uma outra grande oportunidade também. E, por último, a sua clínica, o seu consultório precisa pensar ou ter já um protocolo de testagem que seguem, a gente tem duas diretrizes macro em relação ao protocolo de testagem, que é o quê? Colaborador da minha equipe, apresentou sintomas, eu posso pedir que ele fique em quarentena, isolamento por 14 dias, não tendo sintoma, ele retorna ao trabalho e não tenho nenhum protocolo de fato de testar, ou eu tenho um outro que é realmente testar o paciente, ou o colaborador, apresentando sintomas, eu faço um exame de PCR para o diagnóstico do coronavírus, dando detectado, eu peço que esse colaborador se retire. Vocês precisam pensar, muitas cidades ainda que não chegou o vírus ainda, sobre quando chegar o vírus aqui. Quando o primeiro caso na minha clínica de um colaborador der detectado, o que a gente vai fazer? Então, se a gente já pensa nisso antes de fato que o risco se materialize, que a coisa aconteça, vocês já vão estar mais preparados, vocês já vão ter refletido, vocês já vão pensar em outras opções. Não deixem a coisa acontecer para depois sim refletir o que vocês vão definir na rotina de vocês. Gente, então eu termino aqui. Protocolos muito bem definidos e aplicados, tá? O risco de contaminação ele vai ser absolutamente controlado. Você pode oferecer um ambiente seguro, tanto para você, para que você trabalhe calmo, tranquilo, e como para o paciente também. Lembre-se do que eu falei sobre essa importância da experiência do paciente, da humanização e da empatia. Nesse momento de crise, as pessoas estão mais carentes, né? Mas os serviços eles precisam ainda encontrar uma nova maneira dessa prestação de serviço com amor. E a gente está vivendo novos tempos e novos costumes, e é um tempo, então, de uso de máscara constante e que faz a diferença saber sorrir com os olhos. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter falado um pouquinho com vocês. Deixo aqui o meu e-mail, que vocês tiverem dúvidas também podem mandar, eu estou à disposição. Alice, espetacular. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo, como você falou bem. Aqui temos secretárias de todos os lugares do Brasil, até lugar onde nem tem um SEIBM, a gente teve aí audiência. Então, cada um está no momento, né? A região norte já passou desse susto, né? Algumas regiões, tem outras, Tocantins ainda está vivenciando, como no Sudeste, São Paulo e Rio já vivenciou o período difícil, agora é Minas que está vivenciando, enfim, oscila muito e, no geral, você abordou todo esse contexto aí que é a insegurança de todo mundo, né? O colaborador tem medo de ir trabalhar, mas ele precisa ir trabalhar e lá ele precisa atender também o cliente que está necessitando, né, daquele atendimento, falar com aquele médico e fica esse momento aí de insegurança. Foi fantástico.
Bom, nós temos aí 8 perguntas, então nós temos um tempinho para responder, então eu vou alternar. Vou começar com uma pergunta para a Cris, ela responde, depois eu passo a pergunta para a Alice, tá? E assim vamos até concluir todas as perguntas. Quem quiser ainda mandar alguma pergunta, pode mandar. Eu já coloquei aqui várias vezes no chat aqui como mandar as perguntinhas, estamos aguardando. Bom, vamos lá. A primeira pergunta para a Cris, né? Nesse momento que estamos passando, eu penso tantas coisas ruins, por que será? Ótima pergunta. Bem-vinda ao clube. Como eu disse, a gente tem essa parte, né, do nosso cérebro que detecta as ameaças. E o nosso cérebro, a gente fala, tem um pesquisador que ele fala o seguinte, que o nosso cérebro tem velcro para o negativo e teflon para o positivo. A gente gruda no negativo e o positivo passa. Por quê? Porque a gente foi concebido assim, é o desenho do nosso cérebro para a gente sobreviver. Então, por exemplo, voltando lá no Homem das Cavernas, quando ele está sob uma ameaça de um leão, né? Aquilo ele tem que estar muito atento, aquilo gruda na memória dele. E quando ele está lá, num dia lindo, passeando, tem um oásis, aquilo é normal, ele não precisa, né? Não tem uma ameaça aí. Então aquilo passa. Então é normal a gente dar muito mais importância às coisas negativas. E neste momento de ameaça que a gente está tendo constante, né? Mais ainda. Então, o que é que eu sugiro? Escolhe uma fonte de informação segura para você seguir. Aqui, por exemplo, é um lugar super seguro, é um laboratório, né? É um centro de diagnóstico. Desculpa, gente, aqui eu estou cheio de bichinho aqui. É um centro de diagnósticos que estuda isso, está à frente, na vanguarda da ciência. Então, é um lugar seguro para você buscar informação, né? Mas deixa um pouco de ficar vendo o WhatsApp, de ficar vendo essas coisas que a gente não sabe de onde vem, fake news, né? Ficar vendo todos os dias o jornal. Você já sabe o que precisa ser feito, você já sabe o que precisa, né? Hoje a gente teve aqui uma explicação maravilhosa de todos os protocolos de segurança. Então, assim, quanto mais a gente ficar vendo isso e informações, às vezes, desconexas, erradas, que vai confundir a gente, vai causar mais ansiedade, vai gerar mais pensamento negativo. Então, nesse momento, é importante a gente diminuir esses estímulos. Porque quanto mais a gente estimula, mais pensamento ruim vai vir. E eu costumo fazer assim, gente, eu estou numa roda, começa a falar coisa ruim, eu dou um jeitinho de ir no banheiro, de sair para tomar uma água, entendeu? O povo já até sabe, fala, ih, ela já vazou. Porque, sabe, não vai me trazer nada de útil, né? Só vai me gerar estresse e jogar hormônio ruim no meu organismo. Para que eu quero isso? Então é isso, evitar esses super estímulos de notícias ruins. Tá bom? Espero ter ajudado aí um pouquinho. Obrigada, Cris. Alice, por que o exame dá não reagente, mas apresenta todos os sintomas? Ai, acho que a gente está fazendo essa resposta várias vezes ao dia, né? Para muitos pacientes. Gente, a gente poderia fazer um outro webinar aqui, com certeza o SEIB já fez bastante, poderá fazer ainda mais sobre essa questão do diagnóstico, né? É um vírus novo, como vocês viram, em dezembro ele foi detectado, a gente tem 7 meses de estudos a respeito desse vírus, muitas coisas ainda são inconclusivas, esse não reagente, provavelmente você deve estar falando de uma sorologia, o exame sorológico ainda não é o principal recomendado para o diagnóstico, então você pode ter feito esse exame no momento em que o seu corpo ainda não respondeu imunologicamente, ou seja, não produziu anticorpos para a doença, porém você está com um vírus presente, o vírus está manifestando, tem infecção, mas não tem anticorpos ainda suficiente para detectar no exame sorológico.
Bom, Alice, obrigada. Cris, a pergunta que todo mundo pensa assim, né? Meditar é deixar a mente em branco, sem pensar em nada? Realmente essa é uma pergunta bem frequente, né? O que é que a gente fala sempre quando uma pessoa está com essa expectativa de não pensar em nada? A gente sempre fala, olha, você vai se frustrar, porque é impossível não pensar em nada. A nossa mente foi feita para pensar. Uma forma da gente entender o papel da meditação, e eu usei aqui a analogia do espaço, e eu vou usar novamente a analogia do espaço. Quando a gente senta para meditar, a gente observa a nossa mente, ela está assim, ó, pensamento, 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 pensamento. Um colado no outro, um encavalado no outro. Né? Aquele exemplo que eu dei, nossa, essa pessoa pode estar infectada e essa infecção, eu vou pegar o coronavírus e aí não vai ter hospital. Quer dizer, a gente começa a pensar encavalado, só coisa ruim. O que é que a atenção plena e esse exercício faz? Ela vai abrindo espaço. Então, eu vou continuar a pensar, mas eu vou poder observar o que eu estou pensando. E se eu estiver bem treinadinha, eu vou começar a perceber quando o primeiro pensamento vier. E aí eu já falo, opa, lá vem eu pensando aquilo de novo. Pode parar. Pode parar que isso não é útil agora. Então, assim, eu não vou parar de pensar, mas eu vou ter condições dentro desse espaço que eu vou ganhando, desse fortalecimento desse músculo, perceber mais rápido o que eu estou pensando e desenvolvendo mais essa habilidade da metacognição. Tá bom? Muito obrigada, Cris. Bom, Alice, boa noite. Vejo muitas pessoas que espirram no antebraço e depois cruzam os braços. Minha mãe uma vez me ensinou a espirrar dentro da blusa. Também não sei se é mais correto, mas acho mais eficaz. Há alguma outra indicação? A melhor indicação para espirro e tosse são os lenços. Eu lembro da minha avó. Todas as vezes que eu vou para casa da minha avó, ela deve estar me assistindo agora. Ela tem, minha avó e minha mãe. Mãe, um beijo. Elas têm lenços, aqueles lenços descartáveis, né? Então, aquilo é o melhor. Se você puder usar lenços para você tossir, espirrar, são os melhores, porque você faz a contenção e você consegue desprezar isso numa lixeira e você consegue ter outro fácil dentro da sua bolsa, dentro da bolsa da sua calça. O melhor seria isso. De fato, espirrar com a mão é o pior cenário, mas se você também puder espirrar imediatamente e higienizar suas mãos, ok. O que a gente não pode fazer, gente, espirrar, né? Tem muitas pessoas, infelizmente, ainda que espirram sem nenhuma contenção dessas gotículas. É muito importante a gente criar uma barreira, que seja física, o tecido pode ser também, mas você vai ficar durante o dia, por quanto tempo mais na rua, com aquela roupa? E depois que você espirrar, você vai ficar com aquela, possivelmente com aquela secreção, com aquelas gotículas ali na frente. E também pode ter contato com outras coisas, um cinto de segurança, alguma outra coisa. Tudo isso a gente precisa pensar. Mais eficaz, compra aquele lencinho e guarda o lencinho sempre que você puder. Se você tiver com sintoma gripal, né, gente, não saia de casa. O mais importante é isso nesse momento. Obrigada. Bom, tem uma outra pergunta aqui para a Cris. Como podemos encontrar o centro do nosso equilíbrio? Colocando isso no nosso dia a dia, como praticar esse equilíbrio de espírito em ambiente em que temos tantas tarefas e preocupação? Qual dica mais fácil para conectar com esta paz? Olha só, eu gosto muito de não usar a palavra equilíbrio como algo absoluto, né? Tipo, aquela pessoa é equilibrada. Eu gosto de usar essa palavra no gerúndio, equilibrando. Eu acho que a gente vai se equilibrando. E em momentos turbulentos, a gente fica picos e vales, né, gente? Tem hora que a gente está super preocupada, super estressada. Quantas vezes a gente já não mudou de opinião? Assim, eu mesmo, por exemplo, eu tenho um filho adolescente.
E ele, como todo adolescente, não está fechado em casa, né? Então, eu falo para ele, vou ficar 14 dias sem te beijar. Aí, no outro dia de manhã, eu já vou lá, acordo ele com um beijinho. Ele fala, mãe, você pirou? Você falou para mim que ia ficar 14 dias sem me dar um beijo, porque ontem eu fui no posto de gasolina, que agora vai no posto de gasolina, porque não tem bar, né? Então, a gente está o tempo todo assim, né? Isso é o normal da gente. Então, não adianta a gente achar, nem o Dalai Lama, tá, gente? Quem conhece aí o Dalai Lama, ele mesmo fala. Ele fala, olha, quando o mosquito está me rondando, se eu estiver bem naquele momento, se eu estiver com a minha atenção plena, eu vou fazer assim, sabe, mosquitinho e tal. Mas se um dia eu estiver nervoso, a hora que eu ver, eu já faço assim, matei um mosquito. E para o budismo, matar um animal, né? Mas até ele faz isso. Porque a gente não está no nosso centro o tempo todo. A gente oscila. Então, eu costumo usar uma palavra muito nos meus cursos, eu falo desde o primeiro dia, que chama gentileza. Vamos ter gentileza com a gente. Vamos ser suave, gentil com as nossas falhas. Né? Qual é a hora que a gente perdeu a cabeça? Porque se você for muito duro com você, provavelmente você vai ser duro com os outros também. E se você começar a trazer gentileza para você e falar, ok, perdi a cabeça, fiz uma coisa agora errada, mas você leva a atenção plena e a gentileza junto. Olha, eu percebi isso que não foi legal. Não, né? Da próxima vez, você vai ter muito mais chance de corrigir esse erro do que se você levar esse chicotinho e ficar, ah, mas eu não tenho jeito mesmo, eu sou uma completa desequilibrada e tal, entendeu? Então é isso, é atenção plena e gentileza. Essas duas coisas andando junto é a fórmula ideal para a gente ir se equilibrando pela vida. Tá bom? Obrigada. Alice, veja que nos lugares que já passaram pelo pico da doença, algumas pessoas estão relaxando com os cuidados. O que podemos fazer para trabalhar isso? Excelente pergunta. Isso tem até alguns estudos já que estão descrevendo uma síndrome, né? Que é a maneira como a gente fica em estado de alerta, né? O medo do coronavírus, eu vou me infectar, eu vou, como a Cris falou, eu vou precisar da UTI, não tem leito. Tudo isso deixa a gente no estado de alerta e a gente fica naquele modo de sobrevivência, adrenalina, tudo nesse momento muito atento e muito nesse modo de sobrevivência ligado. Isso faz com que a gente siga, o medo faz com que a gente siga, né, protocolos. As pessoas falam que você tem que fazer, você vai e faz, né? Mas depois, quando você vai percebendo que aquele medo já não é mais assim, que já passou com o coronavírus, que meu vizinho teve e não sentiu nada, você vai começando a dominar esse assunto, do qual antes você não tinha, completo desconhecido, então você tinha muito medo e respeito, você acaba diminuindo o seu respeito, né? Você acaba desmerecendo realmente a potência do vírus. E aí faz com que as suas medidas sejam cada vez mais relaxadas. Você sai desse modo de alerta, né? E faz com que você relaxe as medidas. Mas o importante é, se a pergunta for relacionada principalmente ao ambiente de trabalho, gente, nada mais funciona no ambiente de trabalho do que o exemplo, do que treinamentos ou reciclagens periódicas para que as pessoas, de fato, entendam que não é a gente vivendo e trabalhando no ambiente de saúde, a gente não pode relaxar. Porque a gente pode colocar a vida de outras pessoas em risco, a gente atende pessoas com idosos, pessoas do grupo de risco, isso a gente não pode relaxar porque eu estou tranquila, né? Eu preciso pensar no próximo, lembra da história da empatia? A gente precisa pensar no próximo. E se eu recebesse aqui o meu avô, e se eu recebesse aqui o meu irmão que tem uma doença, e eu estou aqui relaxando, como que seria isso? Então, um dos principais segredos quando a gente fala de empatia, de se colocar no lugar do próximo, fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você, é pensar, quando você vai atender uma pessoa, que essa pessoa, se isso fosse meu pai, meu irmão, um parente meu, eu estaria tratando ela dessa forma? Eu estaria fazendo isso? Então, a gente tem que tratar, a gente precisa pensar em tratar todo mundo dessa forma, com o mesmo procedimento, o mesmo protocolo, pensando realmente num bem maior. Obrigada, Alice. Cris,
Como manter a motivação e a esperança do profissional dentro das clínicas em um cenário tão difícil? Olha só, motivação é uma coisa que é muito relacionada com a sua escala de valores também, né? O que é importante para você. Então, o que é que a meditação faz? Ela faz a gente entrar em contato com esse essencial em nós, com essa essência em nós, e que ajuda a gente a rever os nossos valores. Será que, então, dentro da minha escala de valores, estar neste trabalho que cuida de pessoas é realmente uma coisa importante e valorosa para mim? Fazer essa pergunta. Porque às vezes, gente, até mesmo a profissão, a gente escolhe ela no piloto automático. Porque o meu pai era médico, e daí eu resolvi fazer medicina. Ou porque eu conheci uma pessoa que era uma enfermeira maravilhosa. Eu tive uma doença e essa pessoa cuidou tanto de mim, eu achei isso tão lindo, que eu quero ser enfermeira. Entendeu? Não esqueço uma época, o meu filho, ele tinha os dentes separados aqui na frente. E ele fez um tratamento e o médico conseguiu juntar. Ele quis ser dentista. Aí eu perguntava para ele, meu filho, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Ai, mãe, mas é muito bacana, olha isso, que incrível. Eu falei, mas reflete se realmente você consegue se imaginar de branco, sentado numa cadeira, o dia inteiro mexendo na boca. Aí ele fechava o olho e falava, mãe, parece que não é muito isso, assim, que eu me imagino de jaleco o tempo inteiro. Então, assim, eu dei esse exemplo para ver como é natural, às vezes, a gente está fazendo uma coisa que a gente acha que é aquilo que a gente queria, que a gente almejava para a nossa vida. E talvez, gente, a gente pode descobrir isso tarde. Eu descobri com 45 anos, eu era publicitária, eu tinha uma agência de publicidade, trabalhava num mundo frenético, o mundo da vaidade, né? E percebi que aquilo não fazia mais sentido para mim. A gente muda ao longo da vida. E aí eu falei, não é mais isso que eu quero. E fui fazer uma formação em Mindfulness, fui tocar minha vida. Eu estou nessa jornada tem 5 anos só. Então, assim, a sua motivação vem desse lugar, para você se perguntar. Porque se você realmente quer aquilo faz sentido para você, pode ter obstáculo que for, o Covid-35, que você vai estar ali plena, realizada e feliz fazendo o que você tem que fazer. E não espere que os outros valorizem a sua profissão. Não espera de fora para dentro. Em primeiro lugar, quem tem que valorizar e amar o que faz é você. Pode ser o patrão, você pode ser mais um número, não tem problema nenhum. Mas se você faz aquilo com o coração, aí pode ser o desafio que for, que eu tenho certeza que essa motivação para continuar e para ser cada dia melhor, ela vai vir desse lugar mais genuíno em você, que é daqui, ó, do centro. Não é daqui. Tá bom? Obrigada, Cris. Bom, Alice, eu estou juntando aqui, porque assim, fica sempre muita dúvida, né? Luva protege? Como eu devo fazer com o meu cabelo? Né? Qual é o teste mais seguro? Então, assim, são perguntas recorrentes e fica sempre essa dúvida. Qual é o mais seguro? Qual é a hora certa para eu fazer esse exame? A luva vai me ajudar em alguma coisa? Como eu devo fazer com os cabelos? Tá, vamos lá. Luvas. Cuidado com a falsa percepção de segurança que as luvas trazem para a gente. Por quê? A gente calça uma luva, fica ali, acaba tocando em vários lugares com a mesma luva, sem higienizar e sem descontaminar, enquanto se a gente tivesse sem luvas, provavelmente o fato de tocar nesse ambiente que a gente está de estado de alerta, o fato de tocar em alguma superfície vai fazer você, opa, preciso lavar minhas mãos, preciso descontaminar minhas mãos.
com a luva isso talvez não seja possível. Então, cuidado com a falsa percepção de segurança que a luva traz. E também você precisa trocar essa luva com uma periodicidade. E entender também o que você está fazendo. Você precisa realmente de luvas para isso? Tem gente que gosta de calçar luvas pela falsa sensação de segurança. Mas, a depender do fim, né, talvez você realmente necessite de luvas. Mas eu prefiro todos os protocolos que a gente tem acompanhado, eu sempre falo para as pessoas, deixem a sua mão, porque você vai saber a hora de lavar as mãos, você vai saber a hora de passar o álcool gel, e com a luva talvez não. E a luva ainda tem um outro agravante, você vai encostar no seu rosto muitas vezes com a luva, né? Com a mão, com certeza você vai higienizar as mãos antes de tocar o cabelo, antes de tocar o rosto. Falando do cabelo, gente, cabelo também, ele é um ambiente onde a gente precisa se ter muita atenção. Quando eu falo ambiente, é o seguinte, ele tem, a gente precisa garantir, né, todo o nosso asseio, né, adorno, a gente precisa pensar nos adornos que a gente utiliza também, aliança, crachá, o seu celular, o seu cabelo, brincos, tudo isso. Manter os seus cabelos presos, né, é o melhor. Se você tem um cabelo grande, né, o melhor é manter o cabelo preso. Se você puder trabalhar como vocês trabalham em recepção, atendimento, sem esses adornos, sem crachá, descontaminem seu celular, porque eventualmente seu celular está em cima da bancada, você pega, você fala, você chega em casa, às vezes compartilha esse telefone com seu filho. Então, descontamina também esse celular tem um álcool específico que chama álcool isopropílico, né, o mais indicado para fazer a descontaminação, para que não estrague o equipamento. Mas a grande recomendação é manter o cabelo preso e a luva sempre ter essa atenção, se eu preciso ou não de luvas. A outra pergunta era qual é o melhor teste para fazer. Essa discussão também renderia outro webinar. O que a gente recomenda como soberano? Teste molecular, o PCR, RT-PCR, para detecção de partículas virais. Quando? A partir do princípio dos sintomas, você aguardar 1, 2, 3 dias. Eu não posso, às vezes, no primeiro dia eu senti uma dor de cabeça, vou lá, faço o exame, o teste molecular, meu teste dá não detectado, eu acredito que eu não tenho a doença, eu saio, eu falo com várias pessoas, depois os sintomas se agravam e, porventura, eu posso repetir esse teste e dar detectado. Por quê? Importante a gente falar aqui sobre essa detecção molecular desse teste. A gente precisa de uma coleta adequada, a gente precisa ter uma replicação viral adequada, né, para que seja detectado no exame. E, às vezes, o que a gente tem visto é que existem exceções ou outros casos que você está contaminado, está no início da doença, mas ainda não foi capaz do vírus se apresentar nesse exame. Então, é muito importante essa autorresponsabilidade. Não confiar cegamente, fiz um exame de sorológico, fiz um teste rápido, deu não detectado, e eu sigo minha vida normal, mas eu estou sentindo aqui uma coriza, uma dor de cabeça. Então, o exame, ele vem compor um diagnóstico, mas ele não é absolutamente soberano. Soberano, sim, vai ser também a observação dos sintomas, né? E é um conjunto de decisões que você e seu médico precisam ter a respeito do seu caso. Muito obrigada, Alice. Cris, nesse momento de isolamento, a dificuldade, assim, você vê que a ansiedade, né, a falta de ar, dificuldade de se concentrar, impacto na noite de sono. Então, assim, qual é a dica para ter uma boa noite de sono, para relaxar nesse momento? Sim, o sono está muito afetado, né? Muito porque a gente precisa de um certo protocolo para que a nossa melatonina ela comece a ser produzida, né? Que é esse hormônio que vai nos desligando até a gente dormir. Então, o que acontece? Se eu fico no celular com essa luz, vendo todo tipo de notícia, porque no celular a gente não filtra, né? Você pode estar até querendo ver alguma coisa divertida, mas entra ali uma mensagem e você acaba vendo uma coisa que te preocupa e daí a sua mente começa a acelerar. E essa luz, ela não ajuda a produzir essa melatonina. Então a gente precisa de começar a desligar antes de dormir. Cada médico vai te falar uma coisa de tempo e tal, mas eu vou te falar da minha experiência, tá?
Eu costumo ter um horário para desligar o celular. Então, 9 horas da noite, eu desligo o celular, eu não vejo mais nada. Eu fico, às vezes, ou na televisão, assistindo alguma coisa suave, ou eu fico lendo, eu vou me desligando, porque 10h30, 15 para as 11, por aí, eu já estou na minha cama. E o que acontece no começo? Pode ser que você precise aí de uma ajudazinha. E uma ajuda natural é sempre melhor, né? Então, os chazinhos, gente. Os chazinhos, ainda mais nessa época, é maravilhoso. Você fazer um chá de erva doce, um chá de melissa, um chá de... Tem o molungo, que é maravilhoso, que também dá essa relaxada. A valeriana. Então, se você tiver muito, faz um coquetel. Coloca um pouquinho de cada um desses numa água fervendo, deixa ferver ali um pouquinho, desliga, põe um paninho e depois você coa e você vai tomando esse chá antes de dormir. Devagarzinho vai curtindo ali seu chá, lendo um livro ou vendo uma coisa suave na televisão e que eu te garanto que você vai aos poucos relaxando para dormir. Agora, tem uma prática do Mindfulness que é maravilhosa, que não necessariamente você faz ela para dormir, a gente usa essa prática para trazer atenção plena para o corpo, que é o escaneamento corporal. Chama Body Scan, escaneamento corporal. Então, você pode colocar lá na web que você vai ver algumas práticas de escaneamento corporal em português, porque tem muito em inglês. E tem os aplicativos que têm essa prática também, que você pode pôr um fone de ouvido já deitada na sua cama e você vai fazendo esse relaxamento progressivo do seu corpo. É maravilhoso também para dormir. Tem aplicativos, eu posso falar o nome de alguns aqui, eu até anotei, eu achei que ia ter essa pergunta. Tem alguns aplicativos, o Positive, que é um aplicativo muito bom, o Lojong, o Insight Timer e um outro que chama Mindfulness. Depois, se vocês quiserem, eu posso escrever aqui. E eles têm essa prática, o escaneamento corporal, tá? Eu também faço essa prática gratuita lá nas terças e quintas. Se você quiser, eu posso te mandar um escaneamento corporal com a minha voz, um áudio meu. Tenho o maior prazer de mandar para você. E você usa à noite, antes de dormir, que pode ajudar muito, associado com esse chazinho e com esse detox de notícias à noite e de muita luz. Tá bom? Obrigada, Cris. Todos estão esperando. Compartilhe aí para a gente poder compartilhar com todos os participantes aqui. Bom, a gente está no momento de começar a encerrar, né? Vou fazer a última pergunta para a Maria Alice e a gente precisa fazer o sorteio. Maria Alice, parabéns pela sua palestra, trouxe para o nosso dia a dia uma explicação técnica, adorei. E como é possível sinalizar e multiplicar estas ações sem serem positiva e sim colaborativa? Eu vejo que o principal caminho, quando a gente quer estar num ambiente desse, que a gente precisa que outras pessoas cumpram esses protocolos, é realmente sensibilizar, é fazer sentido para as pessoas. Então, a melhor forma de você passar uma explicação ou pedir a aderência de alguém para um protocolo, não é simplesmente chegar e falar, olha, a partir de hoje você vai vir aqui, vai fazer assim, vai fazer assado, termina aqui. A pessoa vai olhar aquilo, pode até concordar, né? Muitas pessoas fazem isso, mas elas não entendem o motivo, a razão pela qual elas precisam fazer isso. Se você, ao invés de trazer esse protocolo dessa forma, vocês precisam fazer, se você convida a pessoa a refletir e raciocinar o porquê ela precisa fazer isso e para que ela está fazendo isso, quando a pessoa encontra o sentido nisso, talvez ela encontre até uma melhor maneira de fazer isso. O que é importante vocês pensarem nessa questão do protocolo? Eu peço para a pessoa fazer a aferição de temperatura antes de entrar no ambiente. Ok, eu faço a aferição mecanicamente, remoto, todos os dias eu estou ali aferindo. Adianta o quê eu ter esse processo manual, se eu não empoderar essa pessoa que está fazendo a aferição, de saber o que fazer com o resultado. Eu faço a aferição de temperatura, eu detectei uma pessoa com 37,8, o que eu faço com essa pessoa?
né? Eu posso identificar, eu sou ali uma barreira, eu criei uma barreira no meu ambiente para que não entre pessoas com febre no ambiente onde eu estou, mas se você não empodera a pessoa que você treinou, não fala para ela que o importante é barrar essas pessoas ou que a gente cria um fluxo diferente para essas pessoas dentro do ambiente, ela vai ficar ferindo ali todo mundo e tanto faz o número que der no equipamento. Agora, se você fala para ela a importância, se você está aqui, você vai ser a pessoa que vai triar, você vai diminuir o risco de contaminação dentro do nosso ambiente. Então, quando você perceber aqui que a pessoa está com febre, sinaliza, presta atenção. Todos os colaboradores que trabalham com recepção, com atendimento, precisam muito praticar o que a Cris passou hoje sobre atenção plena. A gente não pode ficar no automático, fazendo as coisas no automático. A gente precisa ter atenção às mudanças, a gente precisa ter atenção para as barreiras naturais que existem dos riscos, porque a gestão de riscos, a segurança do paciente, ela está relacionada efetivamente à atitude e percepção. Se eu não tenho percepção, se eu não observo o ambiente, eu não percebo as variáveis, eu nunca vou ter uma atitude. E com isso eu aumento as chances desses riscos materializarem. Então, voltando para a pergunta, o melhor caminho é sensibilizar esses colaboradores, fazendo sentido, fazendo que eles façam, eles cumpram o protocolo por amor também, por responsabilidade, né? Bom, foi maravilhoso, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo elogiando muito, mas foi realmente fantástico, né? Nós passamos aí 1h30 conversando, trocando experiências, né? Auxiliando também a todas essas pessoas que ficam muito na dúvida do que acontece. E eu acho que esse mix da parte técnica realmente com todas essas técnicas, ou relaxar, ou pensar, entrar nessa vibe positiva, né? Eu tenho muito isso igual a Cris, não gosto de ficar ouvindo tragédia, nada disso, então eu me desligo, não sei o que é ver televisão, eu acho que a gente precisa se desconectar. Eu fico tão ligada aqui todo dia que chega um momento que eu viro a chave para poder ter esse relaxamento mesmo, porque senão a gente não consegue enfrentar esse dia a dia, né? Foi fantástico, muito obrigada a todos, né? Foi minha estreia, assim, como moderadora e gostei muito de estar aqui participando com todo mundo. Foi fantástico aqui estar nesse momento com vocês. Muito obrigada, Alice, muito obrigada, Cris, ao Léo aí ajudando a gente em tudo, né? O pessoal do estúdio, todo mundo dando essa força para acontecer e ter esse sucesso. Obrigada a vocês, boa noite.